Olá, muito bom dia na paz do Senhor. Louvamos a Deus pela dádiva de poder compartilhar mais uma porção da palavra do poderoso Deus. Nesta oportunidade eu quero ler o texto bíblico inserido na carta aos Filipenses, no capítulo 3, os versículos de número 18 e versículos de número 19. Ele diz: pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Entre os objetos símbolos que existem nos países para identificar as placas de sinalizações, que muitas vezes são vítimas dos vândalos, das pessoas vivem momentos de desocupação na mente e transformam esses símbolos de um ato, de um momento da história da cidade, do país, em simplesmente uma obra de arte deturpada. Ou seja, ele consegue estragar a beleza, ele consegue estragar a glória daquele monumento. Mas entre todos esses elementos, todos esses símbolos, os símbolos da Lisboa, o símbolo da França, o símbolo de Brasília, o símbolo do Rio de Janeiro, aquele Cristo com as mãos estendidas, tudo isso não agrega tanto inimigos quanto a cruz de Cristo. A cruz de Cristo, por ser o símbolo, o apóstolo Paulo, ele diz que a cruz, ele é o símbolo, ele diz que a cruz é o meio pelo qual nós podemos ser salvos. Eu diria que a cruz é a ponte do acesso que está cobrindo, está sobre um abismo que outrora seria intransponível. A cruz de Cristo, ela conduz o homem do estado da perdição, do estado do pecado, e leva-o à presença de Deus num ato chamado reconciliação, onde Deus, ele volta a se relacionar conosco. Ou melhor, nós voltamos a nos relacionar com Deus através da cruz de Cristo. Por isso que quando alguém se contrata, alguém se posiciona para ser inimigo da cruz de Cristo, ele está quebrando a ponte por onde ele deveria passar. Ele está quebrando a ponte onde seria a sua única e última oportunidade. E Paulo chama essa gente de inimigos da cruz de Cristo. Mas para nós entendermos nesta manhã, neste devocional, o que é ser um inimigo da cruz de Cristo, em primeiro lugar, o inimigo é aquela pessoa cujas razões, cuja mentalidade, cuja ideologia é diferente de Cristo. Ele não pensa como Cristo, ele não sente como Cristo, ele não vive como Cristo e automaticamente, por consequência, ele não vai morar onde Cristo mora. Aquele texto que João escreve, palavras de Jesus, no capítulo 14, que ele diz: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Esta parte não se aplica para o inimigo da cruz de Cristo, porque ele decidiu não acreditar, ele decidiu não abraçar o sacrifício expiatório. E a expressão, na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou preparar, se não fosse assim eu não vos teria dito vou preparar-vos morada, para ele não tem nenhuma lógica, não tem nenhum sentido, porque ele não deseja de fato ir aonde Jesus está, morar onde Jesus mora. E a primeira sintomática que Paulo revela aos Filipenses, no capítulo 3, ele inicia no versículo número 19, ele diz: o destino deles é a perdição. O apóstolo Paulo, quando fala sobre a situação, a recompensa do homem ou do homem que ele serve a Deus e do que não serve, lá no capítulo 6 da carta aos Romanos, o versículo de número 23, ele diz: o salário do pecado é a morte. Mas em contrapartida ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Resumindo o primeiro ponto, a Bíblia revela que quando alguém se torna inimigo da cruz de Cristo, ele recebe como salário a morte. Quando eu me refiro à morte, eu não estou dizendo cessar dos dias aqui, eu estou me referindo à morte eterna. Eu estou me referindo a ser aleijado, ou seja, alijado da presença de Deus de forma eterna.
a morte eterna, ela é pior do que qualquer enfermidade que alguém possa desenvolver nesta terra. É pior do que a morte física. É porque na morte eterna, quando alguém vai para a condenação, não há mais retorno. Os mortos não se comunicam com os vivos. Satanás, ele tem enganado as pessoas através das bruxarias, através do horóscopo, através do misticismo, através de um monte de enganos, uma fila interminável de criatividades satânicas para fazer o homem compreender lá no seu interior, ou fazer o homem ser iludido, enganado, pensando que pode se comunicar com quem já partiu para a eternidade. Isso é impossível. O escritor aos Hebreus diz que o homem está destinado a morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, no capítulo 9, versículo 27. Por isso que quem está de lá, já passou pela morte, ele não consegue se comunicar com quem está aqui. Quem partiu pela morte, entrou pelo caminho da morte, a morte física, e entrou na eternidade com Deus, ele está guardado para o dia da ressurreição do justo. Quem entrou pela morte e não está guardando com Deus, ele está aguardando a sentença final no inferno, que é chamado de juízo final. Ele será julgado no juízo final, quem morreu sem Cristo. Então o destino, a Bíblia revela que os inimigos da cruz de Cristo, o destino deles é a perdição eterna. Em segundo lugar, o Deus dos inimigos da cruz de Cristo, Deus com D minúsculo, é o seu próprio ventre. Isso aqui é uma apologia à egolatria. Por que alguém consegue ser inimigo da cruz de Cristo sabendo que é a única ponte que leva ele a reconciliar com Deus? A Bíblia revela, o apóstolo Paulo, quando ele fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4 e versículo 4, ele diz: o Deus, D minúsculo, deste século, é Satanás, ele cegou o entendimento das pessoas para que sobre eles não brilhe a luz do Evangelho. Muitas pessoas têm tentado usar a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, para poder se autopromover. Ou seja, o Deus dele é a sua própria personalidade. Ele preocupa, a sua própria pessoa, ele preocupa-se com o marketing pessoal, ele preocupa em divulgar o seu nome, ele preocupa em divulgar uma mensagem que ele prega, porque ele imagina que ele precisa trabalhar a propaganda. Não é assim. Quando Deus usou Filipe, e olha que eu desejaria ter a metade da unção que Filipe tinha, eu desejaria. Quando Deus usou Filipe de uma forma muito extraordinária, ele não mandou ele para uma grande conferência de fé, não. Ele diz: vai para o caminho de Gaza, e Deus já deu o veredito: o caminho está deserto. Não tinha ninguém para aplaudir, não tinha ninguém para comprar os seus materiais. Não que eu esteja fazendo uma apologia que não deva comprar materiais evangélicos, nada disso. Eu estou me referindo a quem faz disso o seu trampolim para ser o inimigo da cruz de Cristo. Ele cultua o seu próprio ser, a sua própria pessoa. Ele faz do seu próprio corpo um culto pessoal. A Bíblia fala que o inimigo da cruz de Cristo, o Deus dele é o vento. Em primeiro lugar, o destino dele é a perdição. Em segundo lugar, o Deus dele é o ventre. E terceiro, a sua glória é a infâmia. Como pode alguém ter a infâmia como glória? No livro de Números, no capítulo 13, que fala de espiar a terra de Canaã, no versículo 32, os 10 espias, eles começam a trazer uma má fama, isso é infâmia. Ele começa a fazer uma apologia baseado no fracasso de outras pessoas. Ele pega as vísceras da sua própria organização, por onde ele congregou a fios, e vira do avesso, e coloca isso na mídia, e coloca isso nos jornais, e divulga isso. Não! Os inimigos da cruz de Cristo que fazem esse tipo de apologia, mas nós dizemos não. A nossa apologia é dizer: Jesus Cristo liberta aquele que errou, aquele que caiu, o Senhor restaura. O Deus que nós servimos, ele nos mostra que através de Cristo, através da cruz de Cristo, o inimigo de Deus, ele é reconciliado através da cruz de Cristo. Por isso que quem faz apologia à infâmia, quem divulga a má fama, ele não está simplesmente trazendo um momento de liberdade de expressão, não. Ele está jogando pedras, vou usar esta expressão, na cruz de Cristo. Então tem que poder manter o pecado amortecido. Não é isso que eu me refiro. Eu me refiro a quem faz da infâmia o seu cavalo de batalha.
Ele quer estragar a imagem do seu companheiro de ministério quando ele começa a dizer todas as fraquezas, as debilidades, começa a publicar isso lá para o mundo. Satanás faz uma festa extraordinária. Mas a Bíblia diz: se o teu irmão errar, vai você e ele e conversa com ele. Se ele te ouvir, você ganhou seu irmão. O inimigo da cruz de Cristo, ele tem prazer em divulgar uma má fama. Aquela gente teve que voltar para o deserto. Estava apenas a 15 dias de conquistar a terra prometida. Estava a 15 dias de entrar na herança prometida por Deus. Mas por causa da infâmia, eles infamaram a terra, dizendo: a terra ela é muito bonita, é muito maravilhosa, mas toda a gente é gigante. Isso não era verdade. Ele diz: olha, a terra consome os seus moradores. Ele estava dizendo: olha, nós não podemos ir lá. E por causa disso tiveram que morrer no deserto. Os inimigos da cruz de Cristo, eles morrerão no deserto. Eles morrerão no deserto espiritual. E em último lugar, o foco dos inimigos da cruz de Cristo jamais é o céu. O foco dos inimigos da cruz de Cristo. Por isso que o Deus deles é o ventre, o destino é a perdição, e a sua glória é trazer má fama, é propagar má fama, porque o foco dele não é o céu, o foco dele é aqui. Então ele tenta estragar ao máximo a vida das pessoas. Até no Brasil usa uma expressão: puxar o tapete. A cruz de Cristo não foi firmada em um tapete. A cruz de Cristo, ela foi firmada em uma cova. A cruz de Cristo, ela foi firmada em uma cova que não foi uma cova comum. Aquela cova, ela foi simplesmente a ponte para a ressurreição. E a ressurreição é a garantia de que vale a pena ser amigo de Cristo. O foco é as coisas terrenas. É por isso que Paulo, para poder orientar aquele que deseja ser amigo da cruz de Cristo, não estivesse atentasse simplesmente para as coisas naturais, as coisas dessa vida. E ele explica, 1 Coríntios, capítulo 15, e o versículo 19, ele diz: se a nossa esperança em Deus se resume apenas a essa vida, nós somos os mais miseráveis. Na outra versão, os mais infelizes entre os homens. Por isso, nesta manhã, você está me ouvindo, está me assistindo, e Deus te dá a oportunidade de reconciliar com a cruz, de reconciliar com Cristo. E o Senhor mudará a tua história. E aquilo que você divulgou como má fama, você vai trabalhar dobrado agora para divulgar a boa fama do Evangelho. É tanta coisa maravilhosa que tem na Bíblia para pregar. É tanta coisa gloriosa para ensinar. Para que fazer uma apologia a uma má fama? Para que fazer uma propaganda gratuita para o inferno? Se todos os meios de comunicação, quase via de regra, fazem apologias a desastre, fazem apologias a fraqueza, fazem apologia a escândalos, mas nós, como amigos da cruz de Cristo, nós fazemos apologia à salvação. A salvação é o bem mais precioso, é o presente mais glorioso que alguém pode receber. E quem propaga a salvação, ele é amigo da cruz de Cristo. Deus, te louvamos nesta manhã, Senhor, por causa da palavra que compartilhamos. Pai, porque assim entendemos da tua palavra aquilo que Paulo fala aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20. A nossa pátria está no céu. E no céu só entram os amigos de Jesus. No céu só entram os amigos de Cristo, os amigos da cruz de Cristo, porque reconhecemos que a cruz foi suficiente para poder restaurar a raiz da nossa capacidade de pecar. Por isso eu te peço na vida do teu filho, que tinha um prazer tremendo em fazer uma apologia a fracasso, divulgar uma infâmia, fazer uma propaganda do inferno trabalhando, nesta manhã possa reconhecer onde errou e praticar as primeiras obras e voltar de volta à cruz de Cristo. É o que eu te peço em nome de Jesus. Que Deus te abençoe e te guarde. Tenha um dia abençoado por Deus.